protestos na cidade. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nos protestos de hoje, organizados pelas centrais sindicais, manifestantes, como nós vimos, bloquearam ruas, rodovias em todo o país, num clamor bem diversificado. Para uma avaliação do rumo tomado pelas manifestações populares, hoje vamos conversar com o economista Luiz Gonzaga Beluso, que é professor e consultor editorial da revista Carta Capital. Obrigada, Beluso, por estar conosco. Bom, essa manifestação organizada por instituições convencionais, as centrais sindicais, bem diferente da manifestação espontânea que já vimos em outro momento. Que significado tem essa manifestação de hoje comparado com as outras? Como você avalia? A pauta era mais definida, né? A pauta, a despeito de ser diversificada, ela era mais definida no rumo das questões trabalhistas, né? Das questões que afligem os trabalhadores, né? Apesar de que nem todas as categorias estavam lá representadas ou participantes, né? Mas isso é muito importante porque isso começa a dar uma configuração a um movimento de insatisfação meio generalizado que nós observamos, né? Isso é muito, eu acho que é muito natural na democracia, né? A gente não deve ficar espantado. Fazia tempo que não havia, né? Eu sou do tempo que a gente fazia toda hora, porque nós estávamos no regime militar, né? Agora, quem preza o regime democrático, quer que ele se aperfeiçoe, tem que acolher essas manifestações de uma maneira, digamos, tranquila, né, com sabedoria, porque isso tudo, como as moléculas, elas vão se aglutinando para formar o tecido, né? E você vai acabar formando um tecido, um espaço de discussão democrática, né, que é importante que se forme. E depois tem também o problema que afeta muito as pessoas, afeta todo mundo, que é o problema da corrupção. Agora, você vê que hoje pediram a punição dos corruptores. Dos corruptores. Você viu, né? Vi também. Tinha muita gente também com cartaz de punição dos corruptores. Agora, Beluso, eu li um artigo seu, da Carta Capital, em que você chamava atenção para um aspecto. Você disse que os propósitos das manifestações, eles estavam muito mais nas entrelinhas daquilo que proclamavam nos cartazes do que propriamente o que estava escrito ali. Conseguiu decifrar essas entrelinhas? Hoje saiu das entrelinhas, não é? Hoje saiu, quando eu falei punir os corruptores, não é? Porque não é tolerável que o país tenha essa promiscuidade entre o público e o privado, né? Eu via um recente relatório de uma organização internacional, a Transparência Internacional, sobre o aumento dessa promiscuidade dentro dos estados, dos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos estão muito mal na fita, né? Porque os deputados, senadores, o Congresso americano é um balcão de negócios. É o balcão. É um balcão de negócios. Assim como os parlamentares brasileiros não estavam percebendo, né, que a população se ressentia da forma absurda com que eles lidavam com as questões públicas. Mas continuam não percebendo, Beluso. Pois é, ontem na Câmara Federal, não percebendo. O que aconteceu ontem na Câmara Federal, rua. O líder do PT, ele cobrava da base aliada uma fidelidade, que é natural, né, à presidente Dilma. Claro. Mas sabe como ele cobrava? Quero ver quem está com a gente, quem não está. Quero saber quem é que tem cargo no governo e quem não tem. Quer dizer, na hora que expressa isso, porque estava havendo um movimento de rejeição a um projeto do interesse da presidente da República, ele fazia esse tipo de cobrança expondo exatamente o balcão de negócios. Então, quer dizer, com manifestação e tudo, continua assim, esse mesmo qual sistema. Qual foi uma das respostas do poder? Foi propor a reforma política. Quem tem juízo, né, acata e defende a ideia da reforma política. Por quê? Porque, na verdade, essa forma, por exemplo, as eleições em que você
produz coalizões que são puramente fundadas no interesse de cargos, entre outras coisas, né? São coalizões que não subsistem, que não cuidam do interesse público. Na verdade, o Congresso às vezes se queixa. Eu sou um defensor do Congresso. Por quê? Porque eu sei o que é o Congresso fechado ou manipulado por militares, não é? Isso não nos interessa. Mas é preciso que, sim, os parlamentares se deem conta de que o povo vai colocá-los para fora, como alguém disse. Vai colocá-los para fora e substituí-los por outros. Porque é isso que o movimento democrático precisa fazer. Porque o cidadão que vai à rua, não adianta ficar gritando na rua. Ele tem que, com o voto dele, substituir, conhecer, por isso precisa mudar também Agora, é curioso. o sistema de escrutínio. Mas eles Né? Por exemplo, o voto repudiam. distrital. Precisa ter voto distrital para você cobrar o seu parlamentar. Seu representante, Claro, né? claro. Mas eles repudiam. É interessante que nas ruas houve um repúdio claro aos políticos, né? E muito claro ali a insatisfação do distanciamento dos interesses reais da população e também dos partidos políticos. Nessa nova forma de fazer política, em que o cidadão comum vai para a rua com a família e expressa o que sente, dá para fazer essa nova política sem partido? Sem político? Não, isso não, porque você vai ter que organizar, os partidos vão ter que se reestruturar para atender essas reivindicações. E o que serve essas reivindicações além de uma catarse? Essa pressão é fundamental para que ela continue, para que ela não se transforme apenas numa catarse, como você estava dizendo. Para que, na verdade, a estrutura política se mova. Não é? Porque não há na sociedade moderna, não há política sem mediação. Não é? Não tem. Não há política sem mediação. Você tem que ter mediação das instituições. Não é? Por exemplo, a mídia, a imprensa, é uma instância de mediação. Não é? E como instância de mediação, ela tem certas responsabilidades. Sem dúvida. Né? Que às vezes, não é verdade? Tem sim. Que às vezes não cumpre. E, sobretudo, os partidos políticos têm essa responsabilidade. Sobretudo eles, não é? Beluso, do ponto de vista da economia, essas manifestações complicam a situação do Brasil, que não está em tempos tão promissores? Para encerrar. Não, eu acho que essas manifestações merecem respostas da economia. Isso que as manifestações merecem. Eu não entendi. Que elas merecem respostas da política econômica. Quer dizer, mudança. Mudança. E nesse sentido é muito amplo. Mudança. Veja uma coisa. Alguma coisa mais pontual. O que a população reclama? Eu vou te dizer, a população reclama dos serviços públicos. Claro. Você tem que ter mais atenção no serviço. Mais planejamento, por exemplo, o transporte urbano. É uma vergonha que São Paulo só tenha essa quilometragem de metrô. Né? E isso passou por vários governos. É que as coisas vão se acumulando e uma hora elas explodem. Ok. E aí o governo tem que dar uma resposta a isso. É isso que está colocado agora. Tem que dar essa resposta. E é preciso que se dê essa resposta. Muito obrigada, Beluso. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.